Ela já não gosta mais de mim. O quê? O quê? Vai. Que pena. Que pena. Ela já não é mais a minha pequena. Oi, gente, quem vem chegando é tio Igor para mais uma aulinha de língua portuguesa. E, gente, eu queria falar para vocês que o Bob tá se achando. O cachorro tá se achando porque descobriu que o 7º ano gosta do Bob. Pegadinha! Né? Está aqui se achando. E o cachorro inventa de latir no meio da minha aula. Au, né? Sofia, eu queria lhe dizer que Sofia França é sua fã. Mande um abraço para a Sofia, por favor. Um abraço, Sofia, obrigado. Força, guerreiro! Força, guerreirinha! Sofia é nossa guerreirinha. Gente, ó. Eu queria mandar um abraço aí pra galera aí do colégio, entendeu? Depois eu faço uma visita aí pra vocês. Então temos aí a promessa de uma visita do Bob. Se você aí quer uma visita do Bob, então, levante a mão agora, vai. Respira que aí o Bob vai um dia lá na escola assistir uma aula com o 7º ano, tá? Então, hoje temos um conteúdinho bonitinho, predicado verbal e nominal, ué! Uhul! Só eu, ó. Gente, hoje a gente vai falar sobre predicado verbal e nominal, que é um negocinho bem gostoso. O melzinho na chupeta. Gente, fácil, tá? Essa aula eu tô gravando na segunda-feira à noite. Ela já foi dada para alguma... Ela foi dada no presencial, tá? Então, uma galera aí já viu como é bem facinho, gente, é bem facinho. Quem foi presencial essa semana passada, viu que eu mostrei a diferença, né? O que é uma análise sintática, né? A gente começou a análise sintática, a gente viu sujeito e predicado, né? E conseguiu identificar sujeito e predicado, que é facinho, que foi a primeira aula dessa semana, né? Uma besteirilda, né? E aí a gente conseguiu ver isso, e aí agora a gente vai para os tipos de predicado. Mas, Bob, você lembra o que é um sujeito? O que é o sujeito? O sujeito é um sujeito, né? Uma pessoa. Isso, correto, sujeito. Sujeito é quem pratica a ação, né, Bob? Você queria dizer isso? Exatamente. Obrigado. Pronto. Então, o predicado verbal, a gente vai ter sujeito, predicado, né? O menino fala, né, que sujeito é aquele que pratica a ação, né? E predicado é o que é tudo aquilo que se refere ao sujeito, né? Só que os meninos têm uma mania, Bob, de falar. O que é sujeito? É quem pratica a ação. E o que é predicado? O resto. Olha, que resto joga no lixo, mano. Né? Olha, é resto. Gente, é tudo aquilo que se refere ao sujeito. O pior foi quando o aluno olhou pra mim e disse, é a sobra. Olha. Qual é, mancho? Predicado verbal. É a sobra. Predicado verbal e nominal. Hoje a gente vai entender os tipos de predicado, tá bom? Vamos lá, relembrando o que é predicado. Predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. Ou como os alunos chamam, sobra, cara. O resto. Tá? O verbo faz parte do predicado. Então, exemplo. Lara debochou da altura do professor. Quem é o sujeito? Quem debochou da altura do professor? Lara. Lara é sujeito. Predicado. Debochou. Debochou da altura do professor. Os alunos entenderam o conteúdo. Quem é o sujeito? Quem entendeu o conteúdo? Os alunos. Sapoti encontrou um macaco místico. Quem encontrou o macaco místico? Sapoti. Tá? Então, Sapoti é o sujeito. Sapoti? Sapoti. Sapoti é uma fruta, né? Não, mas aí é o apelido da mulher. Tá. Sapoti encontrou cadê minha negocinho aqui bonitinho? Pronto. Sapoti encontrou um macaco místico. O sujeito... não, vou ter que botar o lápis. A caneta. Pronto. Aqui, Lara é o nosso sujeito. Predicado é tudo isso aqui, né? Esse aqui vou botar um Pzinho de predicado e um S de sujeito, tá? Os alunos entenderam o conteúdo. Os alunos é o nosso sujeito. E o predicado entenderam
o conteúdo. Isso aqui é o nosso predicado. Sapoti encontrou o macaco místico. Quem encontrou o macaco místico? Sapoti. Então Sapoti é o nosso sujeito. Qual é o nosso predicado? O que Sapoti fez? Encontrou um macaco místico. Então é sujeito o que? É o predicado. Correto! Então facinho, gente. Gente, vocês tinham que ver a cara do pessoal hoje de manhã. Eu vou ensinando isso e os meninos ficaram assim, tio, que besteira é essa? Eu tenho vergonha não de ensinar uma besteira dessa. Aí eu fico, gente, mas peraí. Bob, você lembrava que sujeito predicado? Não. Você que fez o ensino médio há 30 anos atrás? Não. Viu? Olha aí. Então, sujeito que em praticação predicado é todo o resto. Tá? Não, é tudo aquilo que se refere ao sujeito. Vocês ficam inventando essa história, eu fico fazendo junto. Vamos lá. Pra quem não lembra, eu acho que eu dei até essa dica. E esta aqui é Sapoti, tá? Sapoti é de um quadrinho cearense que sai no Instagram do Deleons Tu, né? É bem bacana, tá? Então vale super a pena você dar uma olhadinha, tá? Vale muito a pena. Esse aqui é o... como é que é o nome? Ypsilone. É um macaquinho que vai destruir o mundo, tá? E aqui é a Sapoti. Esse aqui é o macaco místico, gente. Vamos lá. E aí a gente agora vai ter que entender que tipos de predicado a gente tem. O primeiro é o predicado verbal, que é um tipo de predicado que tem como núcleo um verbo nocional ou um verbo que transmite ideia de ação. Tio Igor, não entendi o que é um predicado. O que é um verbo nocional? O que é um verbo nocional? Vamos lá. Verbo nocional. O verbo nocional é aquele verbo que transmite uma ação, que eu demonstro uma ação. Então, se eu corro atrás do Bob, né? Qual a ação praticada? Correr, correto? Se ele foge, qual é a ação praticada? Fugir. Se ele percebe que é mais forte que eu, ele percebe, né? Perceber é uma ação. Se ele dá meia volta e corre atrás de mim, né? Agora ele corre atrás de mim, a ação praticada é correr, e eu fujo. Se eu fujo, a ação praticada é fugir. Se eu choro de medo, a ação praticada é chorar. Dá pra entender, Bob? Fácil? Show. Então, tudo que mostra uma ação é verbo nocional, tá bom? Então, tudo que demonstra uma ação é um verbo nocional, tá? É um verbo que dá a ideia de ação, tá bom? Vai lembrar que a locução verbal é a união de dois ou mais verbos. Então, por exemplo, estamos saindo. Então, lembrando que locução verbal é a união de dois ou mais verbos, tá? Com apenas um sentido. Então, estamos saindo. A gente tem o verbo estar e o verbo sair, mas eles têm a única função de dizer que está sendo praticada a ação de sair, tá? Então, os verbos nocionais são aqueles que indicam a ação atuando sempre como núcleo do predicado. Então, sempre que eu tiver um verbo nocional, eu vou ter o quê? Eu vou ter núcleo do predicado, que automaticamente é o quê? Predicado verbal. Você, jovem, que está apenas no virtual, saiba que a aula presencial, a lousa fica desse jeito, fica louca, todo sujo. Olha, se eu botar um olhinho aqui, faz um rostinho, olha. Eu posso fazer o Shrek também, peraí. Vou fazer o Shrek. Somebody. Fiz o Shrek. Ai, ai. Vamos lá. Então, o predicado verbal é quando eu tenho o núcleo do que? Um verbo nocional. Se eu tiver um verbo nocional. Um verbo. O que é verbo nocional, Bob? Ele falou aqui que é um verbo de ação. Mentira, ele só fez um joinha pra mim, tá? Então, verbo nocional é aquele que demonstra uma ação. Se eu tenho um verbo nocional, eu tenho o que? Predicado verbal, tá? Então, exemplos de predicado verbal. Sara correu na semana passada. Quem é o sujeito? Sara. Gente, vai ser isso feio mesmo. Sara. Sara correu, é sujeito. Semana passada é
predicado, tá? O verbo é um verbo nocional, logo ele é núcleo do predicado, sendo igual ao que? A um predicado verbal. Tá? Eu poderia colocar isso bem aqui. A próxima vez eu vou colocar aqui. Tá? Então, o sujeito Sara correu a semana passada, o predicado, núcleo do predicado correu, tá bom? Alexandre e Natália estão fazendo bolo. Então, quem é o sujeito? Alexandre e Natália. Lembrando que Alexandre e Natália é o que? É sujeito composto, porque a gente tem o núcleo 1 e o núcleo 2, tá bom? Então, Alexandre e Natália é sujeito aqui composto, tá? Porque eu tenho dois núcleos. Predicado, estão fazendo o bolo, né? E aí a gente vai ter predicado, tá? E estão fazendo é o que? É locução verbal que demonstra ação. Então, são verbos. Eles são o que? Núcleo do predicado, tá bom? Logo, isso aqui é um predicado verbal, porque estão fazendo dá a ideia de fazer alguma coisa, tá bom? Então, sempre que eu tiver um verbo nocional, eu tenho núcleo do predicado. A gente vai ter aqui outros exemplos, tá? Mais rapidinho. Joana, né? É o sujeito, comprou muitos sapatos ontem. É o nosso predicado, né? Sujeito, predicado. Qual é o núcleo? Comprou, porque o que? É um verbo nocional. Então, isso aqui é NP, núcleo do predicado. E se é um verbo nocional, então é um predicado verbal. Tá bom? Deixa eu ver o que eu risquei, hein? Não sei. Eles caminharam muito hoje. Qual é o verbo, né? Mas a gente está entendendo outra coisa. Mas vamos lá. Eles é o nosso sujeito. Caminharam muito hoje. O que é caminhar muito hoje? É o nosso predicado, tá? Qual é o núcleo do predicado? Caminharam. Por quê? Porque é um verbo nocional. E se é um verbo nocional, esse predicado automaticamente se torna predicado verbal, tá bom? Aí a gente, para entender o que é o verbo predicado verbal, porque é um predicado que tem um verbo de ação, tá? E aí a gente tem que entender os outros predicados, mas a gente tem que entender verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele verbo que não demonstra ação, ou seja, eu não vou ter modificação, tá? Então se eu disser assim, Bob está caindo, eu vou falar assim, Bob caiu, né? Não, é porque assim, eu tenho que explicar de uma forma bacana. Pera aí. Deixa eu ver. Pronto. O Bob leva uma topada e aí a gente começa a ver ele cair em câmera lenta. Então a gente vai ter a primeira ação que é topar. Bob topou, né? Então ele já foi levando uma topada. Aí eu digo, Bob está caindo, né? Então a gente vai ter aí o está caindo, uma locução verbal, correto? Agora se eu disser assim, Bob continua caindo, né? Então eu vou ter o quê? Posso fazer uma pergunta? Por que eu não caio logo? Faz tempo que eu tô caindo aí. Mas é porque... Eu vou mudar então. Se eu disser assim, Bob é feliz. Tá feliz agora? Bom, Bob é feliz. Bob tem algum esforço para estar feliz? Não. Bob apenas se sente feliz. Então eu não tenho uma ação. Se eu disser assim, Bob é humano. Ele se esforça para ser humano? Não, ele apenas é humano. Então a gente vai ter aí verbo de ligação, tá bom? Se eu pegar e disser assim, permaneço parado, né? Eu permaneço parado. Eu vou ter aqui, eu estava parado anteriormente? Estava parado anteriormente. Continuo parado? Continuo parado. Teve ação? Não.
não teve ação. Aí você diz assim, mas tio Igor, e esse andar aqui? Esse andar aqui não está falando da ação de andar, mas sim da sua característica, né? Então você diz assim, fulano anda tão estranho. Eu tô falando que ele anda coisado? Não, eu tô dizendo que ultimamente ele tem estado coisado, entendeu? Então, andar aqui tá no sentido, né? Mas não no ao sentido ao pé da letra, né? Ele tá aqui no andar de ultimamente, né? Exemplos, a plateia é toda jovem. Qual é o sujeito? Plateia, tá? Então, a ideia... Ah, uma coisa para lembrar para vocês. Então, o verbo de ligação, ele vai ter o quê? Ele vai ter a ideia, né? O objetivo é de ligar o sujeito à sua característica. Então, o sujeito aqui, qual é o predicado? É toda jovem, certo? Qual é a característica? O que a plateia é? Toda jovem, né? A plateia é jovem. Então, isso aqui, né? Não tem ação, então isso aqui é um verbo de ligação. O núcleo é jovem, tá? Ela ficará bem. Qual é o sujeito? Ela, certo? Como é que ela estará bem? Que é a característica, né? Logo, isso aqui é verbo de ligação, pois liga o sujeito à sua característica, tá bom? E aí você consegue ver o barriguinha mole dançando de um lado para o outro. E aí a gente, já entendendo o que é verbo de ligação, a gente tem que relembrar o que é o predicado nominal. O predicado nominal é um tipo de predicado com um núcleo, um nome, tá? Então a gente vai ter aí o predicativo do sujeito, mas isso não vem ao caso por enquanto, tá? Então, mas predicativo do sujeito é a característica. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, para ter predicado nominal, eu tenho que ter um verbo de ligação. Para ter predicado verbal, eu tinha que ter o quê? Um verbo de ação. Predicado nominal, um verbo de ligação. Então, Alan está feliz. Como Alan está? Alan, que é sujeito, feliz. Logo, a gente vai ter isso aqui como verbo de ligação. Lembrando que esse aqui é o predicado, né? Feliz é núcleo do predicado, porque isso aqui é um verbo de ligação. Então, é núcleo do predicado. Logo, é um predicado nominal, tá bom? Fiquei exausto. Aqui a gente, teoricamente, sujeito oculto. Por quê? Porque aqui, ó, me diga. Se não é a mesma coisa, eu fiquei exausta, né? Ele só não tá aqui para você ver. Mas eu fiquei, é a mesma coisa que eu fiquei exausto. Quem é o sujeito? A gente vai ter aqui sujeito oculto, tá? Qual é o predicado? Fiquei exausta. Predicado, tá? Isso aqui é um verbo de ligação. Exausta acaba se tornando núcleo do predicado, porque a gente tem um verbo de ligação que liga o sujeito a uma característica, tá bom? Ele continua atencioso comigo, a gente vai ter aqui sujeito, né? Predicado. Continua é verbo de ligação. Como ele continua? Atencioso, tá? Então eu estou ligando o sujeito à sua característica. Logo, atencioso se torna o quê? Núcleo do predicado, tá bom? Logo, é um predicado nominal. Show? Isso é tudo, pessoal. É isso que a gente tem por hoje, tá? Bem facinho, bem tranquilo. Qualquer dúvida é só falar comigo que eu estarei disponível para ajudar vocês. Vamos ficando por aqui. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Vale me dar 20 minutos.